1000 anos antes de Cristo nascer, um garoto de cabelos ruivos cuidava de ovelhas nas colinas de Belém. Ele não tinha treinamento militar. Não vinha de família nobre. Seus próprios irmãos o consideravam insignificante demais para ser chamado quando o profeta Samuel visitou a casa de seu pai. Mas esse mesmo garoto mataria um gigante, fugiria de um rei enlouquecido, conquistaria uma fortaleza considerada impenetrável e estabeleceria uma dinastia que duraria 400 anos. Seu nome era Davi. E o reino que ele construiu mudaria a história do mundo para sempre. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. A história começa com um fracasso. Saul, o primeiro rei de Israel, tinha desobedecido a Deus. Samuel, o profeta que o havia ungido, recebeu uma ordem direta. Vá até Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Entre os filhos dele está o próximo rei. Samuel obedeceu, mas foi com medo. Ungir um novo rei enquanto Saul ainda vivia era considerado traição. Se Saul descobrisse, Samuel seria executado. Jessé tinha 8 filhos. Quando Samuel chegou, o pai apresentou 7 deles. Homens fortes, altos, impressionantes. Samuel olhou para o primogênito, Eliabe, e pensou: certamente é este. Mas Deus disse não. Nem o segundo, nem o terceiro, nem qualquer um dos 7 que estavam ali. Samuel ficou confuso. Perguntou a Jessé se havia mais alguém. Jessé hesitou. Havia sim o caçula, mas ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ninguém considerou necessário chamá-lo. Mandaram buscar o menino. Davi chegou com cheiro de pasto, as mãos calejadas, o rosto queimado de sol. Ele tinha aproximadamente 15 anos, nenhuma experiência política, nenhum treinamento formal, nenhuma conexão com o poder. Mas quando Samuel olhou para ele, Deus falou: é este. O profeta derramou o óleo sobre a cabeça do garoto e, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor passou a acompanhá-lo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A cena durou poucos minutos. Mudou a história de uma nação inteira. Mas ser ungido não significava assumir o trono imediatamente. Saul continuava reinando, e Davi voltou para suas ovelhas. A transição levaria mais de 15 anos. E quase custaria sua vida. O primeiro sinal público de quem Davi era veio no vale de Elá. Os filisteus tinham reunido seu exército para a guerra contra Israel. 3.000 soldados de cada lado acampados em colinas opostas, um vale entre eles. Mas em vez de batalha convencional, os filisteus tinham uma proposta. Eles apresentaram um campeão. O nome dele era Golias. O texto bíblico descreve suas dimensões com precisão perturbadora. Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Convertendo para medidas atuais, isso significa aproximadamente 2,90 metros. A armadura que ele vestia pesava 5.000 ciclos de bronze, o equivalente a 57 quilos só de proteção corporal. A ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, quase 7 quilos. Imagine um homem do tamanho de uma porta dupla, coberto de metal, carregando uma lança com a ponta mais pesada que uma bola de boliche. Todas as manhãs e todas as tardes, durante 40 dias consecutivos, Golias descia ao vale e gritava o mesmo desafio: escolham um homem. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Nenhum israelita se apresentou. Nem mesmo Saul, que era o homem mais alto de Israel, uma cabeça acima de todos os outros. O exército inteiro estava paralisado de medo. Davi não fazia parte do exército. Ele tinha ido ao acampamento apenas para levar comida para seus 3 irmãos mais velhos que serviam nas tropas de Saul. Quando chegou e ouviu o desafio de Golias, fez uma pergunta que irritou profundamente seus irmãos. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Não era bravata, era teologia. Davi enxergava a situação por uma lente completamente diferente. A notícia chegou a Saul. Um jovem estava se oferecendo para lutar. O rei mandou chamá-lo, provavelmente esperando um guerreiro experiente.
Quando viu aquele adolescente de rosto jovem, tentou dissuadi-lo. Você é apenas um rapaz, e ele é homem de guerra desde a mocidade. A resposta de Davi revelou algo que ninguém sabia. Nas colinas de Belém, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, Davi tinha enfrentado predadores. Quando um leão ou um urso atacava o rebanho, ele perseguia o animal, arrancava a ovelha de sua boca e matava a fera com as próprias mãos. O Deus que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. Saul ofereceu sua própria armadura. Davi vestiu, tentou andar e tirou. Não estava acostumado. Foi para a batalha do jeito que conhecia. Pegou 5 pedras lisas do riacho, colocou na bolsa de pastor e desceu ao vale com sua funda na mão. Golias ficou ofendido. 40 dias esperando um adversário e mandaram uma criança com um pedaço de pau. Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Prometeu dar sua carne às aves e às feras. Davi respondeu sem hesitar. Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O que aconteceu em seguida durou segundos. Golias avançou. Davi correu em direção a ele. Enquanto corria, colocou uma pedra na funda, girou e lançou. A pedra atingiu o único ponto descoberto do gigante: a testa. Golias caiu de rosto no chão. Davi não tinha espada, então usou a do próprio filisteu para cortar sua cabeça. Quando os filisteus viram seu campeão morto, fugiram. Israel venceu a batalha sem que o exército precisasse lutar. Aquele dia transformou Davi em herói nacional. Saul levou o jovem para o palácio. Davi se tornou comandante de tropas, tocava harpa para acalmar os tormentos do rei e desenvolveu uma amizade profunda com Jonatas, filho de Saul. O povo começou a cantar uma música pelas ruas. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Essa frase destruiu qualquer chance de paz entre os dois. Saul tentou matar Davi pelo menos 3 vezes, com sua própria lança dentro do palácio. Davi desviou todas. O rei, então, passou a usar métodos indiretos. Ofereceu sua filha Mical em casamento, mas exigiu como dote 100 prepúcios de filisteus, esperando que Davi morresse tentando obtê-los. Davi voltou com 200. O plano falhou. Saul percebeu que o Senhor estava com Davi, e isso só aumentou seu medo. Eventualmente, Davi teve que fugir. Passou os próximos anos vivendo como refugiado dentro do próprio país. Escondeu-se em cavernas, em florestas, no deserto. Reuniu ao seu redor cerca de 400 homens, depois 600. Eram pessoas desesperadas como ele, endividados, amargurados, descontentes. Davi transformou esse bando de fugitivos em um exército leal. 2 vezes durante esse período, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Uma vez em uma caverna, onde Saul entrou sozinho para fazer suas necessidades, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo. Davi se aproximou silenciosamente e cortou um pedaço do manto de Saul. Depois, sentiu o coração pesar. Seus homens o pressionaram para eliminar o rei, mas Davi se recusou. Ele é o ungido do Senhor. Não vou levantar minha mão contra ele. A segunda vez foi no deserto de Zife. Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul durante a noite. O rei dormia no centro, sua lança fincada no chão ao lado da cabeça. Abisai implorou: deixa eu atravessá-lo com a lança, só preciso de um golpe. Davi disse não. Novamente, poupou a vida de quem queria a sua morte. Esse período de fuga durou aproximadamente 10 anos. 10 anos morando em cavernas. 10 anos sendo caçado como animal. 10 anos esperando uma promessa que parecia cada vez mais distante. Em certo momento, a situação ficou tão desesperadora que Davi fugiu para território filisteu e se tornou vassalo de Aquis, rei de Gate. O matador de Golias agora vivia entre os filisteus. A ironia era brutal. O fim da espera veio em uma montanha chamada Gilboa. Os filisteus reuniram um exército imenso para a batalha final contra Israel. Saul, abandonado pelo Espírito de Deus, consultou uma médium para falar com o profeta Samuel já morto.
O espírito de Samuel apareceu e anunciou a derrota. No dia seguinte, os filisteus massacraram o exército israelita. Os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram em combate. Saul, ferido por flechas, se jogou sobre a própria espada para não ser capturado vivo. Quando a notícia chegou a Davi, ele não comemorou. Rasgou suas vestes e chorou. Compôs um lamento que está registrado no 2º livro de Samuel. Como caíram os valentes. A espada de Jonatas nunca voltava vazia. Saul e Jonatas, amados e queridos em vida, na morte não se separaram. Eram mais rápidos que águias, mais fortes que leões. Davi tinha motivos pessoais para odiar Saul. Escolheu honrá-lo. Finalmente, aos 30 anos de idade, aproximadamente 15 anos depois de ser ungido em Belém, Davi se tornou rei. Mas não de todo Israel. Apenas a tribo de Judá, no sul, o reconheceu imediatamente. As tribos do norte permaneceram leais à casa de Saul, coroando Isbosete, um filho sobrevivente, como rei. Israel estava dividido. Uma guerra civil se arrastou por mais de 7 anos. Davi governou a partir de Hebron durante esse período. Teve 6 filhos de 6 esposas diferentes. Expandiu seu território. Fortaleceu alianças. Esperou. Os comandantes de Isbosete eventualmente se voltaram contra seu próprio rei e o assassinaram enquanto dormia. Trouxeram a cabeça dele para Davi, esperando recompensa. Davi mandou executá-los. Novamente, recusou-se a celebrar a morte de um ungido, mesmo que fosse seu inimigo. Com Isbosete morto, as tribos do norte não tinham mais opção. Os anciãos viajaram até Hebrom e fizeram aliança com Davi. Terceira unção. Agora ele era rei de todo Israel. Tinha aproximadamente 37 anos. Reinou por mais 33. A primeira grande decisão do rei unificado foi escolher uma nova capital. Hebrom ficava muito ao sul, associada demais com Judá. As tribos do norte não a aceitariam como centro político. Davi precisava de um lugar neutro. Escolheu uma fortaleza que nunca tinha sido conquistada por israelitas: Jerusalém. A cidade pertencia aos jebuseus. Ficava em uma colina íngreme, com fontes de água protegidas dentro dos muros. Os defensores zombaram de Davi quando ele se aproximou. Até cegos e coxos conseguiriam defender este lugar. Era considerada impenetrável. Davi encontrou um ponto fraco, um túnel de água que conectava a fonte de Giom ao interior da cidade. Seus homens subiram por esse túnel, entraram por dentro e tomaram a fortaleza. A cidade que ninguém conseguia conquistar caiu sem grande batalha. Davi a chamou de Cidade de Davi. Jerusalém se tornaria o centro religioso, político e espiritual de Israel pelos próximos 1000 anos. E muito além. Mas Davi não queria apenas uma capital política. Ele queria trazer a presença de Deus para o centro da nação. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, tinha sido capturada pelos filisteus décadas antes e depois devolvida. Estava esquecida em uma casa em Kiriat Jearim. Davi organizou uma procissão para trazê-la a Jerusalém. A primeira tentativa terminou em tragédia. A arca estava sendo transportada em um carro de bois quando os animais tropeçaram. Um homem chamado Uzá estendeu a mão para firmar a arca e morreu instantaneamente. Davi ficou com medo e com raiva. Deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses. Quando viu que Deus abençoou aquela casa, teve coragem de tentar novamente. Desta vez, seguiu as instruções originais. A arca deveria ser carregada por levitas usando varas, não em carros. A procissão avançou 6 passos e Davi ofereceu sacrifício. Depois, dançou diante do Senhor com todas as suas forças. O rei de Israel, vestido com uma roupa simples de sacerdote, pulando e girando pelas ruas de sua capital enquanto o povo celebrava. Sua esposa Mical, filha de Saul, olhou pela janela e sentiu desprezo. Quando confrontou Davi depois, ele respondeu sem recuar: "Foi perante o Senhor que dancei, e me humilharei ainda mais." A arca foi colocada em uma tenda especial no centro de Jerusalém. Davi estabeleceu adoração contínua. Músicos, cantores, instrumentos.
Os salmos que ele compôs foram integrados à liturgia. Muitos deles sobrevivem até hoje, quase 3.000 anos depois. Quando você lê o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está lendo palavras escritas por aquele garoto que cuidava de ovelhas nas colinas de Belém. Militarmente, Davi foi devastadoramente eficiente. Derrotou os filisteus de forma tão completa que eles nunca mais representaram ameaça séria. Conquistou os moabitas a leste, os edomitas ao sul, os amonitas e arameus ao norte. Expandiu as fronteiras de Israel desde o rio do Egito até o Eufrates. Pela primeira vez na história, a promessa territorial feita a Abraão séculos antes estava se cumprindo. O pequeno reino tribal se tornou um império regional. Davi queria mais. Queria construir um templo permanente para a arca, uma casa para Deus. Consultou o profeta Natã, que inicialmente aprovou. Mas naquela mesma noite, Deus falou com Natã e mandou uma mensagem diferente. "Você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou construir uma casa para você." A aliança davídica, registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 7, é uma das passagens mais importantes de toda a Escritura. Deus prometeu que um descendente de Davi sentaria em seu trono para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi queria construir algo para Deus. Deus respondeu prometendo construir algo eterno através de Davi. Mas o homem, segundo o coração de Deus, não era perfeito. O capítulo mais sombrio de sua vida começou em um entardecer, quando ele deveria estar em batalha, mas ficou em Jerusalém. Do terraço do palácio, viu uma mulher se banhando. Seu nome era Batseba, e ela era casada com Urias, um dos guerreiros de elite de Davi. O rei a mandou buscar. Deitou-se com ela. Ela engravidou. O que veio depois foi uma espiral de pecado tentando encobrir pecado. Davi chamou Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e dormisse com a esposa, para que a gravidez parecesse legítima. Urias se recusou. "Como posso ir para minha casa enquanto meus companheiros dormem no campo?" Davi tentou embriagá-lo. Não funcionou. Então o rei escreveu uma carta para Joabe, seu comandante. "Coloquem Urias na linha de frente, onde a batalha for mais intensa, e recuem para que ele seja ferido e morra." Urias carregou sua própria sentença de morte. O plano funcionou. Urias morreu. Davi tomou Batseba como esposa. A criança nasceu. Aos olhos do público, o rei tinha simplesmente se casado com uma viúva de guerra. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Natã, o mesmo profeta que trouxera a aliança, foi enviado para confrontar o rei. Ele contou uma parábola. Um homem rico tinha muitas ovelhas. Seu vizinho pobre tinha apenas uma que tratava como filha. Quando um visitante chegou, o rico tomou a única ovelha do pobre para preparar a refeição. Davi ficou furioso. "Esse homem merece morrer." Natã apontou o dedo. "Você é o homem." A lista de consequências foi devastadora. A espada não se apartará da tua casa. O filho nascido desse adultério morrerá. E um dia, alguém tomará tuas mulheres diante de teus olhos. Cada uma dessas profecias se cumpriu. Davi não se justificou. Não culpou outros. Não minimizou. Disse apenas: "Pequei contra o Senhor." O Salmo 51 registra seu arrependimento. "Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito reto." A criança ficou doente. Davi jejuou, orou, deitou no chão por 7 dias. A criança morreu assim mesmo. Os anos seguintes trouxeram dor após dor. Aminon, filho de Davi, violentou sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, esperou 2 anos e depois assassinou Aminon. Fugiu para o exílio. Voltou depois de 3 anos e então iniciou uma conspiração contra o próprio pai. Absalão era bonito, carismático, político habilidoso. Passou 4 anos cultivando apoio popular. Quando finalmente se declarou rei em Hebron, a revolta se espalhou tão rápido que Davi teve que fugir de Jerusalém às pressas. O rei que conquistou um império agora fugia descalço,
chorando, subindo o Monte das Oliveiras, enquanto amaldiçoadores jogavam pedras nele, uma das cenas mais humilhantes da Escritura. A guerra civil que se seguiu terminou na floresta de Efraim. O exército de Davi, comandado por Joabe, enfrentou as forças de Absalão. 20.000 homens morreram naquele dia. Absalão, durante a fuga, passou debaixo de um carvalho e seus cabelos longos se prenderam nos galhos. Ficou suspenso entre o céu e a terra. Joabe o encontrou e atravessou seu coração com 3 dardos. Quando a notícia chegou a Davi, ele não celebrou a vitória. Subiu ao quarto sobre a porta e chorou. Meu filho Absalão. Meu filho Absalão. Quem me dera eu morresse em teu lugar. Davi voltou a Jerusalém. Reinou mais alguns anos. Mas era um homem quebrado. Sua família continuou em conflito. No final da vida, outro filho, Adonias, tentou tomar o trono. Batseba e Natã tiveram que intervir para garantir que Salomão, o filho escolhido, fosse coroado a tempo. Salomão tinha aproximadamente 20 anos quando se tornou rei. Seu pai lhe deu instruções finais. Sê forte e mostra-te homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Então Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão começou seu reinado com uma purga. Adonias, que tinha tentado tomar o trono, foi executado. Joabe, o comandante que servira Davi por décadas, mas derramara sangue inocente, foi morto junto ao altar. Simei, que amaldiçoara Davi durante a fuga de Absalão, foi confinado a Jerusalém e depois executado quando desobedeceu. O novo rei estava consolidando o poder. Mas o momento que definiu Salomão não foi político, foi espiritual. Deus apareceu a ele em sonho em Gibeão e fez uma oferta extraordinária. Pede o que queres que eu te dê. Salomão poderia ter pedido riqueza, vitória militar, vida longa, morte de seus inimigos. Ele pediu sabedoria, um coração compreensivo para julgar teu povo, para discernir entre o bem e o mal. A resposta de Deus foi generosa, além da medida. Porque pediste isso e não pediste longa vida nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, eu te darei sabedoria e entendimento como ninguém antes nem depois de ti. E ainda por cima te darei o que não pediste, riquezas e glória incomparáveis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. A sabedoria de Salomão se tornou lendária. O caso mais famoso envolveu 2 prostitutas que viviam na mesma casa. Ambas tinham bebês. Um morreu durante a noite. As 2 reivindicavam o filho vivo. Não havia testemunhas. Salomão mandou trazer uma espada. Dividam a criança ao meio e deem metade para cada uma. Uma mulher concordou. A outra implorou. Não. Deem a criança a ela, mas não a matem. Salomão identificou a verdadeira mãe. Ela preferia perder o filho a vê-lo morto. Israel inteiro ouviu essa história. E temeram o rei, pois viram que nele havia sabedoria divina. Salomão ampliou dramaticamente o sistema administrativo. Dividiu Israel em 12 distritos, cada um responsável por sustentar a corte real por um mês do ano. As provisões diárias da casa de Salomão, segundo o registro bíblico, incluíam 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de veados, gazelas, corças e aves cevadas. Isso equivale a alimentar milhares de pessoas todos os dias. A riqueza que fluiu para Jerusalém durante seu reinado desafia a imaginação. Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano. Convertendo para medidas modernas, isso representa aproximadamente 25 toneladas de ouro anualmente, apenas em tributo direto. Isso não incluía os lucros do comércio, os impostos dos mercadores, nem os presentes de reis estrangeiros. A prata era tão abundante em Jerusalém que perdeu valor. O texto bíblico diz que era considerada como pedras. Ouro era o metal do cotidiano na corte. Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido, cada um usando 600 siclos de ouro, mais 300 escudos menores, cada um com 300 siclos.
todos colocados na casa do bosque do Líbano, uma estrutura adjacente ao palácio. O trono de Salomão era feito de marfim revestido de ouro puro. Tinha 6 degraus, um apoio redondo por trás, braços de cada lado, e 2 leões junto aos braços. Mais 12 leões nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual jamais foi feito em reino algum. Mas a grande obra de Salomão, a que consumiu sua atenção e recursos por mais de uma década, foi o templo. Davi não pôde construí-lo porque tinha as mãos manchadas de sangue. Mas deixou preparativos extensivos. Acumulou ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras em quantidades imensas. Desenhou plantas. Organizou os levitas. Salomão recebeu tudo pronto. A construção começou no 4º ano de seu reinado, 480 anos depois do êxodo do Egito. O local escolhido foi o Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaque séculos antes, e onde Davi tinha comprado uma eira para edificar um altar. A topografia exigiu trabalho massivo de preparação. Muros de contenção foram construídos para nivelar o terreno. Pedras colossais, algumas pesando centenas de toneladas, foram cortadas, transportadas e posicionadas. Os números do projeto são extraordinários. Salomão recrutou 30.000 trabalhadores de Israel, enviando 10.000 por mês ao Líbano em turnos rotativos, 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, 3.300 supervisores. A mão de obra total envolveu mais de 180.000 pessoas. A madeira veio do Líbano, fornecida por Hirão, rei de Tiro, com quem Salomão mantinha a aliança. Cedros e ciprestes foram cortados nas montanhas, arrastados até o mar, montados em jangadas, levados pela costa até Jope, e então transportados por terra até Jerusalém, uma distância de aproximadamente 50 quilômetros montanha acima. Salomão pagava Hirão com 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite batido por ano. Esse arranjo durou os 7 anos da construção. As pedras do templo eram tão perfeitamente cortadas na pedreira que não se ouviu martelo, nem machado, nem ferramenta de ferro durante a construção. As peças se encaixavam em silêncio. O texto bíblico enfatiza isso. O lugar mais santo da terra foi erguido sem o barulho de guerra ou trabalho violento. As dimensões do templo em si eram relativamente modestas pelos padrões de hoje. 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura. Aproximadamente 27 metros por 9 metros por 13 metros e meio. Menor que muitas igrejas contemporâneas, mas o revestimento interno compensava o tamanho. Tudo era coberto de ouro. As paredes internas, o piso, o teto, as portas. Entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas decoravam cada superfície, todos recobertos de ouro. No Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança seria colocada, Salomão posicionou 2 querubins gigantes feitos de madeira de oliveira revestida de ouro. Cada um tinha 10 côvados de altura, aproximadamente 4,5 metros. Suas asas se estendiam de parede a parede, tocando-se no centro. Quando tudo ficou pronto, Salomão convocou todos os anciãos de Israel para a dedicação. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Quando saíram, uma nuvem encheu o templo. A glória do Senhor era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. Salomão se levantou diante do altar, estendeu as mãos para o céu e orou. A oração de dedicação registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, é uma das mais longas e teologicamente densas da Escritura. Ele reconheceu que o céu dos céus não pode conter Deus, muito menos uma casa feita por mãos humanas. Pediu que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar ou em direção a ele. Pediu justiça para o inocente e consequências para o culpado. Pediu perdão para quando Israel pecasse e se arrependesse. Pediu até pelos estrangeiros que viessem de terras distantes, atraídos pela fama do Senhor. Quando terminou de orar, fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo novamente. Todo Israel viu. A festa de dedicação durou 14 dias.
22.000 bois e 120.000 ovelhas foram oferecidos em sacrifício, uma quantidade quase incompreensível. A fama de Salomão se espalhou pelo mundo conhecido. A visita da rainha de Sabá ilustra o alcance. Ela viajou de seu reino, provavelmente no sudoeste da Arábia ou na Etiópia, uma jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros. Veio com perguntas difíceis, uma comitiva imensa, camelos carregando especiarias, ouro em quantidade enorme e pedras preciosas. Salomão respondeu todas as suas perguntas. Ela viu a casa que ele construiu, a comida de sua mesa, os assentos de seus oficiais, o serviço dos criados, suas roupas, seus copeiros, os holocaustos que oferecia no templo. O texto diz que não havia mais espírito nela. Ficou sem palavras. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Ela deu a Salomão 120 talentos de ouro, especiarias em quantidade nunca mais igualada e pedras preciosas. Ele retribuiu com presentes ainda mais generosos, mas o auge já carregava as sementes do declínio. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O texto bíblico é específico: 700 esposas princesas e 300 concubinas, 1.000 mulheres no total. Muitas vinham de povos que Deus havia expressamente proibido o casamento: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. A razão da proibição era clara: elas desviarão o coração de vocês para seguir seus deuses. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Salomão envelheceu, suas mulheres inclinaram seu coração para outros deuses. Ele construiu altares para Astarote, deusa dos sidônios, para Milcom, abominação dos amonitas, para Quemós, abominação dos moabitas. Nos montes a leste de Jerusalém, que deveriam apontar para a glória de Deus, surgiram santuários para ídolos. O rei que construiu o templo agora oferecia incenso em altares pagãos. O Senhor se indignou. Apareceu a Salomão pela terceira vez. Visto que fizeste isso e não guardaste minha aliança, rasgarei de ti o reino e o darei a teu servo. Mas por amor a Davi, não farei isso em teus dias. Da mão de teu filho o rasgarei. E ainda assim, não rasgarei todo o reino. Deixarei uma tribo, por amor a Davi e a Jerusalém. Os sinais de colapso começaram ainda durante a vida de Salomão. Adversários se levantaram. Hadade, o edomita. Rezon, que reinou sobre a Síria. E Jeroboão, um servo talentoso do próprio Salomão, que recebeu uma profecia de Aías. Deus rasgaria 10 tribos de Israel e as daria a ele. Quando Salomão descobriu, tentou matar Jeroboão. Ele fugiu para o Egito e esperou. Salomão reinou 40 anos, o mesmo que seu pai. Morreu por volta de 930 a.C. Seu filho Roboão assumiu o trono. A Assembleia de Israel se reuniu em Siquém para confirmá-lo, mas fez uma exigência. Teu pai tornou pesado nosso jugo. Alivia a dura servidão. Os anciãos que tinham servido Salomão aconselharam Roboão a concordar. Os jovens que cresceram com ele deram conselho diferente. Diga a eles: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Roboão escolheu ouvir os jovens. 10 tribos se rebelaram imediatamente. Que parte temos com Davi? Cada um para suas tendas, ó Israel. Jeroboão voltou do Egito e se tornou rei do norte, que manteve o nome Israel. Roboão ficou apenas com Judá e Benjamim, no sul. O reino unido que Davi construiu e Salomão glorificou durou apenas uma geração após Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. O reino se dividiu, enfraqueceu, desapareceu dos mapas. Os descendentes de Davi perderam o trono. Durante séculos, a promessa de Deus pareceu esquecida. Mas 1000 anos depois, em uma manjedoura na mesma Belém, onde Davi pastoreava ovelhas, nasceu uma criança. Os evangelhos fazem questão de registrar: Jesus, filho de Davi. A aliança que Deus fez naquela noite com o rei, tua casa e teu reino serão firmados para sempre, não falhou. Apenas esperou. O trono de Davi não está vazio. Nunca esteve.